quais são os bastidores de uma televisão, como é feita uma televisão, mas eu sei que você tem uma carreira aí maravilhosa. Queria que você começasse lá atrás. Como que foi entrar por esse universo e até chegar até aqui? Bom, eu sou engenheiro de formação, né? Eu sou engenheiro químico, mas quando eu era muito moço, eu comecei a trabalhar com vendas. Meu pai tinha uma fábrica de vinagre que foi pro vinagre. E aí eu precisei me virar para ganhar dinheiro, precisei vender. O Brasil estava começando exportação nessa época, peguei meu mostruáriozinho e eu comecei a minha carreira vendendo coisas, vendendo artigos manufaturados. Então eu vendia pratos, copos, aparelhos de jantar de vidros, eu vendia panela de pressão, vendia papel higiênico, vendia calcinhas e sutiãs, que era muito mais divertido, porque eu era jovem, saía com as meninas lindas, que eram as meninas de prova, era bárbaro. E eu vendia. As pessoas queriam vender nos Estados Unidos, eu comecei nessa época a vender na América Central, porque tinha menos concorrência, né? Fazia lá Nicarágua, Costa Rica, Honduras, Guatemala, São Salvador, Panamá. Panamá era assim, igual chegar em Paris, né? Depois dos paizinhos que eu fazia. E aí vendi. Um belo dia aconteceu que nessa época a Globo estava começando o merchandising, né? O meu chefe na época, que é do Jorge Adib, era um jeito absolutamente genial, convenceu o Roberto Marinho a montar um departamento de merchandising na Globo. E através de conhecidos, falaram assim, se aquele moleque lá vende gelo para esquimó e crack pro Papa, chama o moleque lá que ele é bom para vender. E você imagina, um cara que vendia essas tralhas que eu vendia, fui lá ser entrevistado, né? E vender projetos de comunicação. Não existia ninguém tinha departamento de merchandising. Na realidade, nem era departamento de merchandising, era uma empresa à parte da Globo que chamava Apoio, né? E o Jorge era sócio do Dr. Roberto nessa empresa. Então, ele era um cara que era uma coisa independente, ficava ao lado da Globo, não ficava no prédio principal. E eu era o cara que vendia aqui em São Paulo, e eu comecei, e foi uma coisa incrível, uma experiência fantástica. Então, foi meu começo em televisão, né? E desde então a comunicação é um bichinho que pega em você e não te abandona jamais. Mas se você perguntar para mim assim, eu em ficha de hotel, etc, sua profissão, eu não coloco que eu sou acionista de rede de televisão ou que eu sou engenheiro, eu coloco sempre vendedor, porque é o que eu acho que eu sou até hoje. Maravilhoso. E como que, na época lá atrás, quando vocês foram começar, né, a Rede TV e tudo mais, de onde que veio a ideia de começar uma nova emissora, já tendo, outras no mercado? Como que foi esse momento, assim? O que vocês fizeram para se diferenciar e né, dar certo, digamos, lançar isso? Você sabe que eu sou muito fã de Walt Disney, né? Demais. Eu tenho acho que eu tenho uns 50 livros de Walt Disney. Que legal. Biografia oficial, biografia não autorizada, bastidores da Disney, uns 50 livros dele. E uma entrevista que o Walt Disney fez, assim, o senhor faria de novo? Ele falou, eu espero nunca ter que fazer de novo. Adorei. Então a minha resposta, mais ou menos, é assim, né? Porque, na realidade, nós, no começo da década de 90, eu e o Amilcar, meu sócio, montamos um negócio que fazia atendimento de telefones de massa para prover interatividade entre a televisão e os telespectadores através do telefone. Não existia internet. Então, por exemplo, a Globo, tinha um programa que chamava Você Decide. Você Decide era um programa que botava uma pergunta no ar. Então tinha, Maria conhecia João. Aí o apresentador falava assim, Maria deve casar com João ou não deve casar com João? Aí você votava, sim ou não. Sim, ela deve ficar solteira. Não, sim, ela deve casar. Não, ela deve ficar solteira. Então, e aí, ganhou sim, deu 66%. Eu lembro, gente, eu ligava. Você ligava da maternidade. Deu 66%, ela pegava chupeta e ligava assim. Deu 66%, Maria casava, 33%, 33, não sei quanto por cento, Maria não casava. Então deu que Maria casava. Aí tinha 2 pedaços prontos. Maria casada e Maria não casada. Bom, aí Maria ia adiante, né? Agora, Maria vai ficar grávida ou não vai ficar grávida? E aí era o programa. Então nós, por exemplo, nós províamos o serviço para isso, né? As pessoas ligavam através do 0800. Depois nós
nós evoluímos para o 0900, que era uma plataforma que as pessoas podiam participar, votar e ainda participar de concursos, votar em escolas de samba e tal, e tal, e tal. E nossa empresa ficou muito grande, nós começamos a prestar esse tipo de serviço de interatividade através do telefone. Novamente, não existia internet, né? Não existia celular para o público, e nós passamos a fornecer esse serviço, a trabalhar com praticamente todas as emissoras de televisão. E a base do nosso serviço era uma espécie de revenue share, né? A gente pegava, tinha uma receita X, pagavam os canais, e aí montamos uma produtora para, nos canais menores, a gente comprar espaço, produzir programas, até a gente comprava formatos de fora e tal, contratava artistas para fazer esses programas interativos. E um dos canais que nós começamos a comprar muito foi a extinta TV Manchete. Também comprávamos na TV Gazeta, na CNT, enfim, nas TVs menores a gente comprava demais. E aí nós nos tornamos, nessa época, os maiores clientes da Manchete. E a Manchete, enfim, olhando de perto, ela estava com muitas dificuldades, a empresa começou a patinar, e chegou uma hora que o governo decidiu que eles deveriam buscar uma solução para o canal, né? E aí vários grupos realmente se interessaram. Na época, desde os tradicionais grupos de comunicação existentes, na época que existe até hoje, até grupos de banco, de telefonia e tal. Mas acho que na época, nós talvez fôssemos aqueles que estivéssemos mais capitalizados ou muito capitalizados e que demos a solução mais justa, porque, evidentemente, ninguém queria ficar com as dívidas, mas todo mundo queria ficar com os ativos, né? E nós falamos, olha, nós vamos ficar com 0 ativo, 0, nós vamos deixar todos os ativos para rescaldo das dívidas da empresa extinta, né? Então, por exemplo, a Manchete tem alguma de vocês dois é carioca, não? Não, mas eu passei na frente lá onde era a TV Manchete, maravilhoso. Aquele prédio imenso deles. Aqui em São Paulo tem um quarteirão inteiro na Casa Verde. Tinha uma cidade cenográfica imensa, tipo o Projac no Rio de Janeiro também. Também o library deles, as novelas, né? Chica da Silva, Mandacaru, Pantanal, Dona Beija, o que seja. Nós não ficamos com nada. Não ficamos com nenhuma lâmpada, nenhum fio, nenhum metro quadrado de carpete, nenhuma cadeira, nenhuma mesa, absolutamente nada. E aí, enfim, foi feito, isso demorou meses e tal, e aí nós acabamos ficando com a concessão, somente com a concessão. O governo transferiu a concessão para nós, através de uma coisa que se chama de transferência direta de concessão, e nós tivemos que investir do zero, para a gente construir uma rede de televisão com um avião voando, né? Porque não dá para você pousar, não dá para você parar e dizer assim, olha, desliga tudo, agora me dá 2 anos, eu vou fazer. Não, você não pode transmitir chuvisco. Já tem que sair voando, né? Você tem que consertar o avião voando. Até quero fazer esse push para quem não entende o que é uma concessão. Quando vocês compraram a concessão, para deixar no ar, queria só que você explicasse isso, porque tem várias, tipo, que nem Correio, que nem, né, várias outras empresas. Na realidade é o seguinte, o que é a radiodifusão, né? O que é televisão? Televisão é radiodifusão. Então, por lei, o Brasil tem 5 redes nacionais comerciais de televisão, que é a Rede TV, a Rede Globo, a Rede Bandeirantes, a Rede Record e o SBT, né? E essas redes, elas têm que ter 5 geradoras, que são as grandes capitais, né? Uhum. Você tem que ter um sinal que abranja tantos milhões de pessoas, ou tantos mil, ou centenas de quilômetros quadrados ao redor do range da tua antena, né? Depois você tem que ter a rede de retransmissoras, que são os outros canais que você tem, repetidoras, depois você tem as afiliadas, depois você tem a transmissão satelital, ou seja, quando você tem uma parabólica para assistir a tua transmissão através de TV a cabo, isso é uma rede de televisão, né? Então, a concessão, ou seja, a permissão para você ocupar o seu canal naquela determinada frequência, por exemplo, São Paulo, e na TV aberta era o canal 9, né? Globo era o canal 5, né? Isso é uma concessão governamental. O governo
dá para a empresa essa outorga para você transmitir o teu sinal nesse determinado espaço. Isso, por isso que é TV aberta, porque todo Isso que é mundo TV tem aberta. acesso. Isso que é TV aberta.